Pronto, boa noite a todos. Hoje então vamos iniciar um mês de mediunidade e o tema, como sugerido pelo Dr. Lutênio, é Mediunidade e Evangelho, Caminho para o Bem. Então vamos começar pelo início, não é? Saber o que é que diz Kardec de quem é ou quem não é médium. Então Kardec, no Livro dos Médiuns, diz: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Então, Kardec nos explica aqui que todos somos médiuns. Só que a diferença é que uns têm mediunidade ostensiva e outros não têm mediunidade ostensiva, têm o que nós chamamos intuição. Então, todos nós temos intuição, portanto, todos nós somos médiuns, e aquele que tem mediunidade mais ostensiva, faculdade, não é que podem, por exemplo, ver os espíritos ou receber com o seu, digamos, mais tenso nas pessoas. Então hoje vamos refletir sobre essa faculdade mediúnica. E vamos refletir tanto para os médiuns só de intuição, o que quer dizer para todos nós, também para aqueles médiuns que têm a mediunidade mais ostensiva. Então vamos tentar meditar e encontrar que posição tem sido a nossa diante dessa faculdade. Como é que nós temos utilizado essa faculdade no nosso dia a dia? Então a nossa reflexão vai girar em torno disso e vamos refletir sobre que tipo de intermediários temos sido nós. Médium é aquele que é intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Então vamos refletir sobre isso. Que tipo de intermediários temos tido nós? Vamos começar por analisar que talvez a mediunidade junto com a religiosidade tem sido, está desde os primórdios da humanidade. Então, ela, desde que nós conhecemos nos livros que vamos estudando da história, há relatos mediúnicos desde sempre. Então, é importante refletir isso porque a mediunidade não é exclusiva do espiritismo, nem sequer do evangelho. A mediunidade tem existido sempre. Então, nós hoje, é importante termos essa visão panorâmica de como era a mediunidade antigamente e como foi a mediunidade depois da vinda do Cristo. E como é que nós aplicamos a mediunidade conhecendo esses ensinamentos do Cristo? Então temos relatos dessa faculdade que é muito antiga e vemos, por exemplo, há uma mensagem muito bonita de Emmanuel que está no livro, a mensagem chama-se Fenômeno Mediúnico, está no livro Religião dos Espíritos. Não trago toda a mensagem aqui, trago só algum texto, e diz, ele nos fala precisamente dessa época antiga da humanidade, e diz, o fenômeno mediúnico é de todos os tempos. Equivalente aos médiuns modernos, havia sacerdotes em Tebas, magos em Babilônia, oráculos em Atenas, profetas em Jerusalém e arúspices em Roma. A civilização faraônica adquire mais largo esplendor ao pé dos túmulos. Contudo, quase todas as manifestações de intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade evidenciavam-se mescladas de sombra e luz. Então vemos aqui que Emmanuel nos traz
digamos, como é que se chamavam os médios na antiguidade. Por isso é que nós sabemos que antes existiam médios. Talvez aqueles que nós mais conhecemos são os profetas, não é? Aqueles que revelaram o Antigo Testamento. Quando nós analisamos o Antigo Testamento em profundidade, aqui está cheio de relatos mediúnicos. Então, ele fala aqui também que havia médiuns na Babilônia, em Atenas, em Roma, em todas as civilizações antigas. Contudo, diz ele aqui, essas manifestações, esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, estava mesclada de sombra e de luz. Por quê? Porque era uma mediunidade mesclada com superstição, mesclada com interesses pessoais. Então tinha certa parte de luz, mas também tinha certa parte de sombra. Lembrando aqui que todos somos médiuns, não é? Não eram só os profetas, nem os magos, nem os sacerdotes que tinham essa faculdade. Então, a partir da vinda de Jesus, é que esta faculdade vai ter, digamos, outra aceitação. E nós vamos ver esta faculdade de forma diferente. Porque se nós analisarmos bem, tudo tem um antes de Jesus e um depois de Jesus. E não podia ser diferente para a mediunidade. Então, este fenômeno mediúnico de antigamente estava muito misturado, não é? Com interesses pessoais, com interesses de poder, com dinheiro, com posição social. Eles valiam-se desta faculdade para obter um benefício próprio. E diz Emmanuel aqui, com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidades e objetivos. Então, com a vinda de Jesus, ele nos traz as orientações que nos vão permitir discernir, no que diz respeito à mediunidade, quais são as nossas responsabilidades, quais são os nossos objetivos, como diz aqui Emmanuel. Então, a primeira parte é o antes de Jesus, esta segunda parte é o depois de Jesus. Então, nós temos responsabilidades em termos de como utilizamos a nossa mediunidade. Responsabilidades em termos de individuais e em termos coletivos, porque a nossa mediunidade, como é receber do mundo espiritual, que tipo de instrumento temos sido nós e que tipo de estamos a ofertar aos outros. Então, são responsabilidades individuais e responsabilidades coletivas. Então, com a vinda do Evangelho, nós vamos perceber que nós somos responsáveis por tudo o que nos chega do alto, seja ele bom ou menos bom, e por tudo o que nós semeamos. Temos essa responsabilidade. Com Jesus, então, vamos ver a mediunidade como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprender e uma oportunidade de servir. Jesus nos veio ensinar como aplicar essa mediunidade. Nos veio ensinar que ela deve ser aplicada em prol do semelhante. Uma mediunidade, não é, que deve ser colocada ao serviço dos outros. O Espiritismo vem ampliar esse conceito de mediunidade e nos vem dar uma luz dos porquês as coisas acontecem e também nos vem esclarecer a mediunidade, como funciona essa faculdade. Então temos a mediunidade de antigamente, a mediunidade que Jesus nos trouxe, com as suas características, e depois o Espiritismo, que nos vai abrir então o entendimento e a percepção de o porquê essa faculdade, como funciona essa faculdade e o que tem ela a ver com todos nós. Então, o Espiritismo nos vai abrir
a porta para uma responsabilidade muito maior, porque nós agora vamos saber como é que devemos utilizar essa faculdade e nós sabemos que isso aumenta a nossa responsabilidade. Então vamos precisar entender, já que todos somos médiuns, não é? Temos que entender como é que nós vamos aproveitar essa faculdade. Como é que nós temos que efetivamente realizar esse trabalho. Também o que é que ela vai representar para nós e, sobretudo, não é? Temos que aprender o que é ser bons médiuns, que para isso estamos aqui. Então, há um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec fala do que é um bom médium. E diz assim: o bom médium, pois, não é aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, basicamente, Kardec aqui está a explicar que um bom médium não é aquele que tenha a faculdade mais ostensiva. Nós, durante toda a nossa história, temos feito o contrário, não é? Nós temos adorado aqueles que têm aquela faculdade muito ostensiva, achando que têm privilégios, mas não é o que Kardec nos diz. Ele diz que, em poucas palavras, um bom médium é um bom ser humano. Isso é o que ele está a dizer aqui. Não é aquele que tem as capacidades, que se comunica mais facilmente. E é o mesmo que nos diz Emmanuel no livro Roteiro. Ele começa por dizer, numa mensagem que está no capítulo 36, começa por dizer: não há bom médium sem homem bom. Então nós já aqui vislumbramos, não é, o que quer ser bom médium. Só podemos ser bom médios se somos bons seres humanos. Senão não vamos conseguir. Isso significa o quê? Que nós temos que estar comprometidos com a nossa transformação moral. Se nós não estamos comprometidos com a nossa transformação moral, não vamos chegar a ser bons seres humanos, portanto, não vamos ser bons médios. E aqui Emmanuel prossegue: não há manifestação de grandeza do céu no mundo sem grandes almas encarnadas na terra. Quer dizer, a grandeza do céu só se reflete na terra se houver grandes almas na terra. O que quer dizer que se houver bons médiuns na terra. Em razão disso, acreditamos que só existe verdadeiro e proveitoso desenvolvimento psíquico se estamos aprendendo a estudar e servir. Então aqui, isto aqui é interessante porque Emmanuel nos explica que há dois elementos essenciais para nós desenvolver a faculdade mediúnica. E são estes que ele põe aqui: estudar e servir. E são os dois mesmos elementos que nos traz Kardec na sua literatura. Diz: amai-vos e instruí-vos. E então, com esses dois elementos é que nós vamos conseguir desenvolver a nossa mediunidade no caminho do bem. Às vezes nós fazemos cursos de mediunidade, lemos livros sobre mediunidade, mas nos esquecemos do essencial. Porque, como dizia aqui Emmanuel anteriormente, o bom médium não é aquele que tem uma faculdade muito ostensiva, mas é aquele que é bom ser humano. Então, é nisto que nós temos que dedicar, a estudar e a servir. E o que é que vai fazer esse estudar e esse servir? Vai nos fazer que nós consigamos ter a nossa transformação moral. Sem estudo, nós não sabemos que caminho seguir, por isso é que é muito importante o estudo.
E servir é a parte da caridade, é o amai-vos. Então, amai-vos e instruí-vos. E continua aqui. Isto traz, Emmanuel tem no livro O Consolador, tem uma questão muito interessante que é: qual a maior necessidade do médium? E diz assim: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Então, o que é que o médium deve fazer no início? E no meio e no fim? É evangelizar-nos. Nós temos que evangelizar-nos a nós mesmos. Daí é que vem a nossa transformação moral. E tudo decorre disso, da nossa evangelização. Então, nós, se estamos no caminho reto, no caminho do bem, nós vamos encontrar comunicações com o mundo espiritual que estão sintonizadas conosco no caminho reto e no caminho do bem. Se nós estamos com viciação, as comunicações que nos vão chegar do alto são comunicações que têm a ver com coisas de vícios. Então, por isso é que nós temos que nos evangelizar. Então, busquemos sempre no nosso dia a dia evangelizar-nos, trazer um bocadinho mais do Cristo até nós, trazer um bocadinho mais do Cristo na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, porque se nós conseguirmos estar em sintonia com o alto, nós vamos receber boas intuições, boas comunicações do mundo espiritual. E também colocar em tudo aquilo que nós fazemos amor, não é? Colocar, seja no lar, seja no trabalho, seja onde estivermos, em tudo aquilo que nós fizermos, colocar muito amor na tarefa. Então temos essas duas características que falamos, que é o amai-vos e o instruí-vos, que é o estudar e o servir. E temos outra característica que também deriva de essa, que é a disciplina. Nós, sem disciplina, perdemos o controlo sobre nós mesmos. Perdemos o controlo sobre o nosso pensamento e perdemos o controlo sobre as nossas ações. Então, a disciplina, digamos, é aquele elemento essencial que nos vai permitir realizar o estudo, que nos vai permitir servir. Então, nos compete fazer esse trabalho de renovação íntima e de trazer o Cristo para as nossas vidas. Se nós conseguirmos fazer isso, disciplinar-nos sempre, estudar e servir, então estamos a fazer aquele trabalho mediúnico e vamos ter uma mediunidade bem-sucedida. E nos diz aqui Emmanuel no livro Vinha de Luz, diz: os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias, em meio de experiências inquietantes e rudes. O que é que Emmanuel nos quer dizer aqui? Todos os dias, na humanidade terrestre, ainda hoje, a maior comunicação que existe do mundo dos espíritos para o mundo dos encarnados é de malícia e de viciação. Por quê? Porque nós somos ainda vasos imperfeitos, porque nós não nos esforçamos o suficiente por evangelizar-nos. Então, ainda hoje em dia, nós somos utilizados pela malícia e pela viciação. E, como diz Emmanuel aqui, homens e mulheres de todas as condições, não importa a condição, nem social, nem religiosa, não importa. Estão sendo usados pelas forças da vida. Isto quer dizer, os espíritos nos utilizam para fazer alguma coisa.
Só que, na maioria dos casos, uma percentagem muito, muito, muito alta é de malícia e viciação. Só, digamos, aquela pequena percentagem é aqueles que já despertaram para a renovação interior, aqueles que estão no esforço diário dessa renovação, dessa transformação, aqueles que se preparam com Jesus para esse caminho e aqueles que tentam ligar o seu pensamento ao pensamento do Cristo ou ao pensamento dos espíritos superiores. Infelizmente, não é a maioria. E por isso, isto é um processo educativo. Nós não vamos ser bons médiuns, nem vamos ser espíritos puros da noite para o dia. Então, é um trabalho que se faz todos os dias, é um trabalho diário e é um trabalho onde nós nos temos que esforçar. Emmanuel também tem aqui um trecho que é do livro Mediunidade e Sintonia, que diz: ser médium não é simplesmente fazer-se veículo de fenômenos que transcendem a alheia compreensão. Então, ser médium não é simplesmente ser o veículo. Porque, como nós dissemos anteriormente, não é? A maioria dos seres humanos hoje em dia se ligam à maledicência e aos vícios, não é? E isso o que é que traz? Como eu não tenho disciplina do meu pensamento, eu fico com o meu ambiente espiritual feito uma confusão. Quero fazer o bem, mas não sei. Tenho influenciação dos espíritos imperfeitos na minha vida. Quero fazer uma coisa e não faço. E então, o meu ambiente espiritual fica uma confusão. Tenho ideias de terceiros, tanto encarnados como de desencarnados. E ainda não consigo discernir o que é que está correto e o que não está. Então, ser médium, como diz aqui, não é simplesmente ser um veículo, é estarmos atentos àquilo que fazemos. E ele diz, acima de tudo, é indispensável entendamos na faculdade mediúnica a possibilidade de servir, compreendendo-se que semelhante faculdade é característica de todas as criaturas. A própria natureza é pródiga de ensinamentos nesse particular. A terra é médium da flor, que se materializa, tanto quanto a flor é medianeira do perfume que embalsama a atmosfera. Então, isso aqui é muito bonito, não é? Porque Emmanuel nos diz aqui que a terra é médium da flor. Então, que tipo de terra nós temos sido até hoje? Temos sido terra que dá flores ou temos sido terra que dá espinhos? Porque dependendo da terra seremos médiuns que oferecemos flores ou seremos médiuns que oferecemos espinhos. E ele prossegue: o sol é o médium da luz que sustenta o homem, tanto quanto o homem é um instrumento do progresso planetário. Então vê-se aqui que há uma cadeia de tudo que é na Terra. Os espíritos superiores falam, não é? Comunicam com espíritos menos superiores que eles. E assim, é uma cadeia de que se serve Deus para chegar à mais simples das criaturas. Por isso é que a mediunidade é importante, porque é uma cadeia que vai de espírito para espírito. E por isso é que nós temos que ser aquela terra que dá flores e não aquela terra que dá espinhos. E ele continua: todos os aprendizes da fé podem converter-se em médios da caridade, através da qual opera o Espírito de Jesus, de 1000 modos diferentes em cada setor da nossa marcha evolutiva. Então, Jesus opera em 1000 modos diferentes sobre nós. Portanto, é um tipo de mediunidade, nós percebemos o que é que ele nos está a transmitir. Ele ampara
Ele diz: ampara os teus semelhantes e encontrarás a melhor fórmula para o seguro desenvolvimento psíquico. Na plantação da simpatia, por intermédio de uma simples palavra, estabelecemos em torno de nós renovadora corrente de auxílio. Não aguardes o toque de inteligências estranhas à tua, para que te transformes no canal da alegria e da fraternidade a benefício dos outros e de ti mesmo. Podes traduzir a mensagem do Senhor onde quer que te encontres, aprendendo, amando, construindo e servindo sempre. Porque acima dos médiuns dessa ou daquela entidade espiritual, desse ou daquele fenômeno que muitas vezes espantam ou comovem, sem educar e sem edificar, permanece a consciência e o coração devotados ao Supremo Bem, através dos quais o Senhor se manifesta, estendendo para nós todas as bênçãos da vida maior. Então, a partir do momento em que nós ouvimos falar de Jesus, a nossa vida devia ter mudado. E a pergunta que fica aqui para cada um de nós é: o quanto a nossa vida já mudou depois de conhecermos Jesus? Ou se a nossa vida ainda é igual que outrora, antes de o conhecermos? Há uma frase, não é, de Jesus que diz: outrora eras treva, mas agora sois filhos da luz. É se nós realmente andamos como filhos da luz ou se continuamos a andar como filhos da treva. E para finalizar, aqui há uma mensagem, uma frase de Emmanuel que achei que era muito bonita, que diz: não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Então, uma mediunidade bem-sucedida, o que é que será? Será uma mediunidade onde existe qualidade nesse processo de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. É uma mediunidade onde o amor é aplicado nesse processo. É uma mediunidade onde o bem está envolvido nesse processo. É o quanto humilde fui eu nesse processo, nesse intercâmbio, e o quanto eu de fidelidade à lei de Deus tenho nesse processo. Então são, digamos, elementos que temos que ter em conta e pensarmos como é que temos sido utilizados até aqui pelo mundo espiritual. O que é que nós estamos a receber, porque somos responsáveis daquilo que recebemos, e o que é que nós estamos a transmitir ao nosso próximo. Então sejamos nós médiuns de Jesus, fundamentalmente, se queremos criar então um mundo novo. Pronto, muito obrigada. Mirla, nós te acompanhamos atentamente, tá? Manuela, aumenta aqui um pouquinho a luz, por favor. Nós te acompanhamos atentamente. Vamos conversar aqui um pouquinho, tá? Sobre o seguinte: você disse que no Livro dos Mestres, Kardec lá descreve: todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos é, por assim dizer, médium. Porém, essa terminologia é mais aplicada àqueles que têm a faculdade num grau ostensivo. Eu começo por te colocar a condição das pessoas que, tendo sinais ou indícios de mediunidade, não querem ser médium de jeito nenhum. Pois, pedem ajuda, pedem oração, pedem o que for para se fazer, para elas que sente, que vê, que nota isso, para deixarem de ser. Pois, Carlos, o Espiritismo nos explica que a mediunidade é uma oportunidade para o nosso crescimento. Então, se eu tenho a minha mediunidade ostensiva e eu não quero ser médium, estou a perder uma oportunidade de crescimento aqui nesta reencarnação. Então é importante talvez estudar, como dissemos aqui, estudar. Você frisou bastante. E amar, que são os dois elementos. Se calhar, se estudamos
e vemos os benefícios que nos pode trazer a nós próprios por a nossa faculdade ao dispor dos outros, então mudamos de ideia. Então, se calhar, aí já quero ser médium. Ah, pois é uma outra faceta, né? Sim. Porque você colocou a questão da mediunidade ostensiva. E aquelas pessoas que têm uma mediunidade assim muito suave, de vez em quando tem uma inspiração, sentem uns arrepios, umas coisas assim, e dizem assim, não, a minha mediunidade nunca desenvolveu ao ponto de se tornar ostensiva. Mesmo esses, então, ou seja, não tem como se livrar da, da sensibilidade espiritual. Não, todos somos médiuns, num grau qualquer. E não existe grau zero. Ah, é? Então, todos somos médiuns num grau qualquer. Uhum. Depois você mencionou, por exemplo, né, que a mediunidade não é exclusiva da doutrina dos espíritos. Antes do espiritismo já havia mediunidade e era praticada. Sim. E Manuel nos clarifica naquela mensagem que trouxemos que a mediunidade era praticada em todos os tempos. Na Grécia, na Roma, no Egito, na Babilônia. Só que tinha nomes diferentes, não se chamavam médiuns. Quem utilizou esse nome foi Allan Kardec. E cada civilização, quando nós, desde o início da humanidade, tivemos a nossa religiosidade, o que é a religiosidade? É a nossa ligação com o alto, automaticamente temos mediunidade. Talvez não ostensiva, talvez sim ostensiva. Temos o exemplo dos profetas, que tinham uma mediunidade ostensiva, e estão os relatos do Antigo Testamento cheio de relatos mediúnicos. Isso aconteceu 2000, 3000 anos antes de Jesus. Portanto, a mediunidade é uma coisa muito antiga. Não é exclusiva do espiritismo, não é exclusiva de nenhuma religião. É do ser humano. É uma faculdade do ser humano como ver, como ouvir, como falar. Ô Mirla, você falou aí, né, dos profetas, dos magos, dos sacerdotes. Eu me recordei que na Idade Média havia o rótulo de serem bruxos ou bruxas e eram conduzidos para a fogueira. Era. Era queimado vivo. Você não acha que a situação hoje está muito mais fácil? Ah, pois está. Agora já não somos queimados na fogueira. Ainda porque agora sabemos que todos somos médios, teríamos de nos queimar a todos. É complicado. Ia dizimar o povo todo. Pois. Né? Depois você mencionou uma outra coisa, que é uma responsabilidade, né? E tem pessoas, independente da sua sensibilidade, muito, muito discreta, muito ostensiva, que elas não querem responsabilidade com essas questões espirituais. A gente vai conversar, às vezes são familiares, não fala nisso, não quero conversar sobre isso, não quero saber, vai ouvir aquela palestra, cala-te, a pessoa foge. É assim, o momento chega para todos. Eles fogem porque ainda não estão preparados, se calhar, para assumir essa responsabilidade. Não estão ou não querem estar preparados para assumir essa responsabilidade. Mas o momento chega, nós não podemos fugir para toda a vida. Então, mais tarde ou mais cedo, nesta reencarnação ou na próxima, lá teremos de assumir a responsabilidade que não assumimos nesta reencarnação. Ô Mirla, às vezes as pessoas chegam aqui no centro e perguntam se dá para lhes fechar a morada. Dá para fechar a morada? Porque isso seria uma belíssima solução, né? Para muita gente seria o top. Fechou, pronto. Dá para fechar a morada. Assim, dos relatos que temos no Espiritismo, esta faculdade mediúnica é utilizada por todos nós, não é? Existem alguns, digamos, o telefone toca de lá para cá, não é? São os espíritos que nos chamam, são os espíritos que se comunicam, então não dá para nós fecharmos a morada. Pode ser que, a certa altura da nossa vida, a faculdade seja retirada, porque assim o alto o entendeu. Se calhar para benefício nosso. Mas não é porque nós queremos fechar a morada ou é porque nós queremos não ter a morada aberta. Ou seja, não depende do nosso querer.
Isso é uma atitude muito egoísta, porque eu quero que a morada se feche, eu quero ser médium. Não é assim que funcionam as leis divinas. Então, se o alto entender que a partir de uma certa altura eu já não sou médium, irá acontecer. Como também acontece o contrário. Pode ser que eu nunca fui médium e quando chegue a uma certa idade, comece a florescer em mim a mediunidade. Porque assim o alto o entendeu. Então, não depende de nós e ninguém tem a faculdade de fechar a morada do outro. Sim. Ok? Então o pessoal já está avisado, viu? Não. Porque você foi buscar uma questão de Kardec no Livro dos Médiuns, né? Perda e suspensão da mediunidade, né? Que isso é uma situação que está lá, contemplada e de fato pode acontecer. Depois você citou aí que o bom médium é aquele que é simpático aos bons espíritos. Mas tem tanta gente que é médium e diz que só lhe aparece espírito sofredor. Sim. É assim, o espírito sofredor são comunicações sérias que nos chegam. Podem ser comunicações sérias que nos chegam. Então, não quer dizer que, por ser um espírito sofredor, eu não vou aprender com aquela situação. Ah, é? Então, as comunicações que se dão do alto nos trazem ensinamentos. Por exemplo, imaginemos que vem um espírito sofredor que tem uma situação de suicídio. Então, isso pode nos trazer ensinamentos sobre esse tema para eu estar, digamos, alerta na minha vida e para eu aprender e para eu evoluir. Então, não, quando eu digo simpáticos aos bons espíritos, quer dizer que eu vou ter sintonia com os bons espíritos, mas não quer dizer que um espírito sofredor seja um mau espírito. Só quer dizer que é sofredor. Então, é aí que eu tenho que ver se a comunicação é séria ou não é séria e o que é que eu vou aprender com essa comunicação. Ou seja, o espírito sofredor é como a gente. Como a gente. Desencarna, chega no mundo espiritual, às vezes não cometeu um suicídio direto, cometeu um suicídio indireto, né? Ficou naquela briga por causa da herança, está ali discutindo, está ali às voltas com os marcos do terreno que botaram para cá e tinha que ser para colar, e o espírito está em sofrimento e vem nos trazer essa lição, né? Ô Mila, olha só, como é que a gente pode lidar com essa história? Kardec não usava o termo energia. Século XIX o termo era fluido, tá? Mas hoje a gente fala mais energia. Tem gente que diz que sai na rua, pega energia ruim, né? Entra no estabelecimento comercial, é energia ruim, né? Vai na casa de uma pessoa, chega lá, começa a bocejar, abre a boca, parece o leão da Metro, né? Aí começa a ficar enjoado. Como é que a gente pode se livrar dessas energias? Aqui diz. É o que nós dissemos aqui. Os homens e mulheres, por enquanto, estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Então, eu pego energia negativa, sim, em todo o sítio, o que diz aqui. Por quê? Porque eu abro brechas para isso, porque eu não faço a minha transformação moral, porque eu não faço aquelas 3 coisas que dissemos. Não estudo, não faço a parte de servir, que é a parte da caridade, e não me disciplino. Então a solução é essa, é nós trabalharmos esses 3 elementos e este panorama muda. Porque como nós dissemos, eu vou a um sítio e pego aquela energia negativa, vou a outro sítio e também pego aquela energia negativa, pois a minha atmosfera espiritual está uma confusão. Dado o momento eu já não sei o que é bom e o que é mau. Tenho aquela influenciação e já não consigo discernir. Então, se eu estudo, se eu faço a caridade e se eu me disciplino, não importa para onde eu vá. Não me vai afetar o ambiente. Que convite maravilhoso, hein? Então dá para a gente pegar energias positivas. Dá. Sente aquele bem-estar, fala assim, deve ter chegado aqui alguma presença boa, alguma companhia, né? Você citou a questão do estudo e do serviço, né? Estudar e servir. Eu me recordo,
certa feita, que apareceu um espírito, Adivaldo Franco. Ele estava orando e apareceu um espírito. E o espírito se apresentou com as características que ele tinha quando deixou a Terra, tá? E era o espírito de Geso Gonçalves, que foi ranceniano, que foi leproso. Então, todos os sinais da ranceníase ele tinha. A ausência de dedos, a ausência de nariz, orelha, porque causa um processo de grande mutilação. Ele até brincou e disse assim, eu rezo tanto e me aparece um obsessor. E Jesus lhe disse a ele, Divaldo, eu não sou um obsessor, sou teu irmão. Eu venho te fazer um convite. Um convite? Para quê? Para você visitar o leprosário. E o Divaldo respondeu, um lugar desse, eu não passo nem na porta. Pelo estigma que havia naquela época de você pegar lepra. E Jesus pergunta a ele assim, você quer ir lá ou você quer ir para lá? Perceberam a sutileza da pergunta? Você quer ir lá, faz uma visita e volta, ou você quer ir para lá? Ele falou assim, eu vou. Se preparou e tudo, e a partir daí ele começou a visitar os rancenianos, levava uma palavra e tudo. Vê a importância daquilo que você citou aqui, do servir, do fazer a caridade. Sim, A temos. caridade é, de fato, uma coisa de muito peso positivo na vida do médium. É de muito, muito peso. Nós temos o exemplo de Maria de Magdala, que ela, depois da sua transformação, ela foi viver com os leprosos. E esteve muito tempo a viver com eles, a cuidá-los, com aquele amor todo dela, cuidou deles, e só lá no fim é que ela agarrou a lepra. Então, o servir é muito importante para o médium, é muito importante para o desenvolvimento dessa faculdade. Por quê? Porque com o servir nós temos a oportunidade de receber do alto e de transmitir aos outros. E é isso que nós devemos fazer aqui na Terra, não é? E nós temos que ajudar o nosso próximo. Foi a mensagem de Jesus. Então, é muito importante porque é a maneira como Deus, as leis divinas, encontram para ir naquela cadeia que eu falei, dos espíritos bons até ao último ser, é uma cadeia que uns temos que estender as mãos aos outros. Então, é muito importante o servir, muito importante fazer a caridade. O exercício do bem. Muito importante. Que aí, nessa linha, eu te faço uma outra questão. Há pessoas, né, que não tendo a percepção correta do que é a faculdade mediúnica, não têm o conhecimento, elas às vezes se acham poderosas ou poderosos. Toma cuidado comigo que eu sou médium. Você não sabe o que eu sou capaz de fazer. Como é que fica a situação do ponto de vista espiritual dessas pessoas? Pessoas que, embora tendo mediunidade, elas desvirtuam, inclusive ameaçam outras que são capazes de fazer isso e aquilo. Assim, essa situação espiritual é uma situação espiritual complicada. Nós sabemos que a mediunidade não é privilégio de ninguém. E é como tem sido utilizada a mediunidade antes de Jesus. Era aquela mediunidade onde eu sou médium, eu sou poderoso, eu sou sacerdote, eu sou poderoso, eu sou mago, eu sou poderoso. E muitos deles também, por dinheiro, não é? Utilizavam essa faculdade para enganar o próximo. Então, a situação espiritual dessa pessoa fica bastante comprometida porque perdeu uma oportunidade de, nesta reencarnação, poder utilizá-la para o bem. Porque nós estamos aqui para utilizar as nossas faculdades para o bem, porque estamos aqui num processo evolutivo. Não estamos aqui de férias. Então, cada vez que utilizamos mal uma faculdade, seja ela a mediunidade, seja ela a fala, porque fazemos uma maledicência, ou a vista, estamos a comprometer cada vez mais a nossa reencarnação. Então, temos que ter cuidado com o que estamos a semear. Lembram-se do exemplo da flor? Então, somos a terra que vai dar flores ou somos a terra que vai dar espinhos?
Então, essa mediunidade é da terra que vai dar espinhos. Ô, Mirla, ser médium tem saúde garantida? Não. Pode ser doentinha? Pode, temos exemplos, Chico Xavier, Divaldo Franco, temos exemplos. Não tem nada a ver ser médium com ter saúde. Pode sim. Outra questão que você disse foi de que a maior necessidade do médium é evangelizar-se, né? A gente, para se evangelizar, não é obrigatório que a gente esteja dentro de um centro espírita, nem obrigatório que a gente esteja dentro da igreja ou dentro de qualquer outro culto. Não. Dá para a gente se evangelizar no dia a dia, na vida? Dá para se evangelizar. Temos de saber quais são os ensinamentos de Jesus e pô-los em prática no nosso dia a dia, no lar, no trabalho, na escola, com os amigos, nos cafés. Então, dá para evangelizar? Dá. Nós não podemos ser só bons dentro dos centros religiosos, seja eles de qual religião for. Então, nós temos que ser bons médiuns, é ser bom ser humano. Quando? Sempre. Não é a hora e meia que estamos aqui ou a hora e meia que estamos em qualquer centro religioso num dia da semana. Então tem que ser uma atitude nossa de todo o dia, 24 horas. Ô Mirla, dizem alguns espíritos que quando a gente vai para a nossa vida lá fora, eles nos acompanham para ver se aquilo que a gente diz aqui, para aquilo que a gente estuda aqui, para ver se a gente faz. Eles nos acompanham? Sim, nos acompanham e muitas vezes nós não fazemos. Sim, nos acompanham. É um convite, então. É um convite. O convite é de esforço, de disciplina para conseguirmos evangelizar-nos, que é a nossa reforma íntima. Há alguns médios que têm muita dificuldade com os vícios, né? Ou seja, existe algum problema da pessoa gostar de tomar assim, de uma forma avantajada, o seu copinho, o seu cigarrinho, a sua ervinha? Isso tem alguma implicação a nível de mediunidade ou não? Está tudo liberado, os espíritos resolvem tudo. Como é que é? Tem implicação e bastante. São ambientes negativos que recebe o médium, porque se o médium não vigia aquilo que faz, vai receber toda a influenciação de espíritos menos bons na vida dele. Então tem influência, tem e muita. Então é melhor nós estarmos vigilantes dos nossos vícios e não nos deixarmos levar por eles. Por isso é que requer esforço e disciplina. Eu conheci um médium no Brasil que ele disse, Lutênio, o meu guia sabe quando a cerveja é boa. Sério? Eu só bebo da boa. Desencarnou novo, cirrose, né? Porque o espírito está desencarnado, né? Tem lá o corpo biológico, o fígado, mas o fígado físico é do médium. É que leva ali em cima tudo, né? Tá bem, muito bem. Ô Mirla, para a gente encerrar, né? Que é assim, médiuns que recebam o Padre Cruz, médiuns que recebam a Rainha Santa Isabel de Portugal, médiuns que recebam Fernando de Lacerda, o maior médium de todos os tempos em Portugal. A gente encontra muitos médiuns que querem receber esse tipo de espírito. Mas diz o Evangelho que Jesus veio para os doentes. Como é que a gente pode entender, receber esses espíritos doentes, né, que andaram aí pela terra, desencarnaram, estão em grande estado de sofrimento e não são conhecidos? E muitos médiuns não têm aquela satisfação, aquela alegria de poder receber esses irmãos também. Sim, é assim. Isso também é falta de estudo. Os médiuns que estão ao serviço, por isso é que a caridade e servirem, temos que ajudar a todos. Existe na literatura, se nós estudarmos uma parte do charlatanismo, que são aqueles espíritos que
nos querem enganar e fazem-se passar pela Rainha Santa Isabel e fazem-se passar por alguma personagem muito conhecida. Por quê? Porque o médium é imperfeito, então o médium sente-se bem, fica com a vaidade muito acima, porque ele recebeu mensagens da Rainha Santa Isabel. Então aí se vê a qualidade do médium. Então, o médium deve servir a todos. Se o espírito não disser quem é, muito melhor. Existem poucos médios na Terra que tenham a capacidade de receber uma Rainha Santa Isabel. Um deles é Chico Xavier. Mas são contados, muito contados. Então, nós temos que ter cuidado com esses médiuns. Ele vai ficar muito alegre, vai ficar muito contente porque falta a vigilância. Ele falta o estudo para saber que aquilo não é bom e falta a vigilância também daquilo que está a receber. Muito bem. Vamos ficar felizes e consolados com esses irmãos anônimos que a gente pode ajudar, não é? Exatamente. Mirlo, obrigado. Muito obrigado. Já vamos então fazer a nossa prece, a seguir o passe individual. Como é bom termos a presença de Jesus através da evocação do teu Evangelho. No convite desta noite, a fim de nos evangelizarmos. Pelas palavras esclarecedoras da nossa companheira, revisamos a Boa Nova, Allan Kardec, e esse código de ética moral capaz de nos conduzir à paz, à harmonia, atendendo os altos fins da nossa reencarnação. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos no dia de hoje pelas bênçãos recolhidas, porque hoje de manhã nós nos erguemos do leito. Te agradecemos o teto, te agradecemos o lar, te agradecemos a família, os amigos, os animais queridos de estimação. Te agradecemos o pão, te agradecemos o remédio, te agradecemos o trabalho, te agradecemos as alegrias, embora pequeninas, mas também te agradecemos, Senhor, as lutas, as dificuldades que nos fazem amadurecer e nos iluminar. Diante da nossa sensibilidade, que hoje, através da doutrina espírita, chamamos de mediunidade. Nós agradecemos a nossa sensibilidade, no sexto sentido e por aí além, rogando que nos inspire, que nos ilumine, que nos proteja, que nos conduza por bons caminhos, para que possamos acertar mais e errar menos, para que possamos alargar a esfera das nossas ações na senda do bem, da caridade, do amor ao próximo. Leve em conta, Senhor Jesus, as nossas imperfeições, as pequenas e as grandes, aquelas que todos têm conhecimento e aquelas outras que apenas nós sabemos. Agradecemos pela presença amorosa e querida dos nossos anjos de guarda, dos nossos familiares queridos, os que partiram há pouco ou há muito tempo, em que, deixando um bocadinho das suas atividades no mundo espiritual, aproveita o nosso momento de prece e recolhimento para nos incentivar na sementeira do bem e da luz. Te agradecemos também, Senhor, por aqueles nossos irmãos espirituais, alguns deles em tormento, em luta, em dor, em mágoa, ressentido para conosco, por motivos de hoje, por motivos de ontem. Por eles nós também oramos e rogamos que, quando a oportunidade assim se fizer, possamos auxiliá-los, aliviar as suas dores, atender às suas lutas também, porque diante da humanidade e da lucidez do teu Evangelho,
estamos todos irmanados nesta humanidade, filhos de Deus, com características, com opções e com ideias diferentes, mas todos filhos do mesmo Pai. Te agradecemos os dias de ventura e de paz que vivemos por estas bandas portuguesas, mas oramos naturalmente pelos nossos irmãos na Ucrânia, no Oriente Médio, na Rússia, no Afeganistão e tantos outros pontos espalhados pelo planeta, aonde vamos tendo conhecimento de luto e de dor. Permita retornar aos nossos lares, levando conosco a luz aqui recolhida, magnetizando as nossas atividades, envolvendo os seres queridos por quem pedimos, estando eles perto ou longe. Envolve-nos assim, nesta noite sempre, querido amigo Jesus. Nós te damos graças e rogamos que permaneças conosco, hoje e sempre. Pedimos aos companheiros